Capítulo 6 do livro A Vida Além da Dor, com o Dr. Braz Gondim. Trauma e engano. O engano em bronze é um engano eterno. Quando crianças, estamos em nosso potencial máximo de desenvolvimento, temos uma enorme capacidade de aprendizado. Vivemos as experiências da vida de maneira única. A descoberta diária do amor, da curiosidade e da aventura. A criança enxerga o mundo de forma singular, absorvendo cada estímulo, cor, sensação e experimentando seu desenvolvimento ao máximo. Nessa fase da vida é de suma importância a figura familiar. Os pais, assim, apresentam-se como os guardiões e os provedores de segurança e afeto, são o órgão psíquico externo das crianças. Juntamente nessa fase, os pequeninos ainda não têm plenamente desenvolvida uma área importante do cérebro chamado córtex pré-frontal. É ele que nos ajuda a tomar decisões e a realizar uma análise das situações e de possíveis ameaças que enfrentamos ao nosso dia a dia. Informa o grau de complexidade e dificuldade, auxilia-nos em nossos julgamentos e nas tomadas de decisões. Na infância, os eventos traumáticos ou experiências hostis crônicas têm impacto maior e mais definitivo. É uma informação registrada de forma crua, sem uma análise refinada da situação, comprometendo assim nossa percepção de valor no processo. Para ilustrar, trarei um exemplo semelhante ao citado anteriormente. Imagine uma criança de 5 ou 6 anos de idade brincando no quintal da casa de sua avó. E, na ocasião, o cão de estimação da família avança sobre ela. Há um ataque do animal com uma lesão grave em seu corpo. Naquele momento, a ausência de seus pais dará uma informação importante para aquela garotinha. Eles não foram capazes de resolver, dar conta dessa situação, ou seja, os pais, como agentes psíquicos externos, não estavam presentes para promover regulação emocional e auxiliar no processamento daquela informação. A ideia que permanece na ausência desses adultos responsáveis é esta: se nem os pais foram capazes de resolver a situação, ninguém mais será. Como a criança entende os pais como instância maior da existência, aqui pode estar surgindo a ideia de questões emocionais de ordens fatalista da vida. No futuro, ao crescer, o conceito para certas situações em que aquela criança, agora adulta, terá que enfrentar poderá se apresentar de forma insegura em relação à sua autonomia emocional. Pode ocorrer dificuldade na forma de expor suas emoções e necessidades, coisas relacionadas não apenas pela lesão gerada pela mordida, mas o fato de estar só ou longe de pessoas importantes. Outro ponto são situações relacionadas ao ou ambientes semelhantes, medos inexplicáveis de certos lugares ou animais. É justamente aqui que permanece a ideia marcada de que, para certas situações, como no exemplo do cachorro, não há instância maiores capaz de resolvê-las. Já presenciei inúmeros casos em que pacientes, ao relatarem suas situações, trazem a fatídica sentença: nada resolve essa situação, nem Deus resolve essa questão. Por que muitas questões da vida são analisadas de forma tão fatalista? É importante compreender que na ocasião que gerou o trauma, nossa maturidade emocional ainda estava em desenvolvimento, o que impactou nossa capacidade de processar a informação de forma adequada. Nessa fase, não tínhamos ainda a habilidade de refletir imparcialmente sobre o ocorrido e entender que a ausência de nossos pais naquele momento foi uma circunstância infeliz. Essa falta de entendimento pode estar relacionada ao estágio específico de desenvolvimento em que estávamos na época. O fenômeno de algumas coisas permanecerem definidas sobre determinadas experiências
foi chamado por Martin Seligman, psicólogo americano, de desamparo aprendido, como já mencionamos anteriormente. Outra autora, Judith Herman, conta que a distorção é o engano pessoal apresenta um potencial de criação de problemas e dificuldade pela ideia e sensação de o indivíduo se sentir responsável pelos eventos que sofre por eventos traumáticos de pessoas próximas a ele. Uma pessoa pode sentir-se responsável pela doença de um membro da família, mesmo que não tenha controle sobre a situação. Essa falsa percepção de responsabilidade pode gerar dificuldades emocionais e angústia. Outro exemplo muito frequente é quando o agente traumático vem a ser a própria mãe ou pai. Pode-se construir um padrão de relação baseada na violência, negligência e, em muitos casos, abuso e abandono. O indivíduo pode então vivenciar seu desenvolvimento com uma visão deturbada dos relacionamentos. As lições que uma criança aprende com suas experiências nesse ambiente terão um impacto significativo na confiança, na sensação de segurança e na capacidade de lidar com as emoções. No futuro, os elementos que se conectam ou apresentam semelhança com ambientes daquele terrível dia poderão gerar respostas sintomáticas específicas. Tristeza, angústia, evitação e até crise de agitação e ansiedade. Esses elementos nos farão de alguma forma lembrar ou ter as mesmas sensações daquele dia ou época, e isso chamarei de gatilhos. Gatilhos são situações específicas que são percebidas por nós como a repetição de situações negativas anterior. Nosso cérebro passa a entender que tudo aquilo está acontecendo novamente, ainda seja totalmente diferente. Portanto, a percepção do que acontece ao redor se torna muitas vezes enviesada. Perceber e vivenciar experiência legítima com outras pessoas torna-se algo complexo. Tais experiências podem parecer que estamos lidando com uma linguagem emocional totalmente desconhecida. Foi relatado em um estudo que a maioria dos adultos vão apresentar suas primeiras memórias formadas por volta dos 3 anos e meio. Pare um pouco agora e pense: qual é a memória mais antiga que vem à sua mente agora? Qual é a sua lembrança mais remota? Essa lembrança é boa ou ruim? Quem está presente nesse contexto? Geralmente, as primeiras lembranças que conseguimos trazer na vida adulta são positivas. A primeira lembrança que consigo trazer à minha mente foi um dia em que achei uma velha máquina de datilografia em casa. Lembro-me de que precisei de ajuda para tirá-lo de uma caixa e uma tia me ajudou. Em seguida, ela me deu um papel em branco e comecei a aleatoriamente a apertar todas aquelas teclas, não fazia ideia do que estava escrevendo. Eu deveria ter um torno de 4 anos de idade, talvez menos. A lembrança foi nítida. Depois de alguns minutos apertando todas aquelas teclas, ao puxar o papel daquela máquina, pedi à minha tia que lesse o que estava escrito, o que eu havia conseguido fazer. Naquele momento, ela começa a falar comigo como se realmente houvesse algo escrito. Ela dizia do amor que sentia por mim e começou a afirmar qualidades, afirmar inteligência, gentileza, atributos nobres como amizade e família. Tudo isso com um semblante demonstrando admiração por tudo aquilo estar escrito. A minha surpresa foi enorme. Lembro-me de quão feliz eu estava por tudo aquilo ter saído naquela folha sem eu ter a mínima ideia do que ainda eram letras. O que uma criança de 4 anos poderia desenvolver em um contexto? Mas o que ficou guardado ali naquele momento foi que, mesmo sem saber escrever, algo saiu naquela folha.
Então o esforço valeu a pena, uma vitória sobre uma sensação de incapacidade. Naquele dia descobri que seria capaz de qualquer coisa. Algumas lembranças e experiências marcam de forma especial. São exatamente experiências assim que ficam em nossos filhos quando eles crescem. Porém, nem sempre as experiências são positivas. Apesar de ter ocorrido uma primeira lembrança positiva da infância, os eventos e as experiências negativas e estressantes perturbam a memória e nossa reação emocional, além de comprometer lembranças e centros de memória como a amígdala cerebral e o hipocampo. Isso pode explicar por algumas pessoas apresentam buracos nos registros da própria história. Como dito anteriormente, muitas vezes na primeira lembrança são positivas. Na infância, esses eventos de maior estresse não permanecem gravados, gerando, segundo autores, um período de anamnese infantil. Em adulto, isso pode ser identificado de forma mais clara, quando em período de maior estresse e ansiedade encontra-se mais queixas de perda de memória recente. Escutamos com muita frequência nesses casos relatos como: entro em casa e já esqueço onde deixei a chave do carro, ou já esqueci o que estava falando ou fazendo. E outros exemplos, como dificuldade para memorizar nomes e números importantes. O trauma está diretamente relacionado à forma como guardamos não só evento, mas também suas narrativas. Geralmente, as mulheres conseguem formar suas memórias mais cedo do que os homens. Segundo estudos, mulheres apresentam mais genes captadores de estresse que os homens. Sim, mulheres são emocionalmente mais sensíveis e essa interação hostil do que os homens, podendo estar mais propensa e vulneráveis a ter, no futuro, dificuldade de interação com esses gatilhos emocionais. Quanto mais jovens somos, maior o impacto da experiência. Na infância, a tendência é esquecer o registro visual do evento. Apenas a resposta em forma de reação a partir do que se aprendeu, como a experiência permanece. À medida que crescemos, ocorre o oposto. Quando eventos traumáticos ou crônicos ocorrem, a memória foca no ocorrido e a vida passa a ser centrada no evento. Como espécie de antes e depois, os modelos de resposta e reação entram em ação. A psique passa então a tomar forma e contorno. Tudo aquilo que se relaciona com o fato de forma direta ou semelhante direcionará a um padrão emocional e de comportamento. A autora americana Janina Fisher relata que na experiência do trauma podemos perder certa confiança em nossas memórias. Seria como se deixasse de ser totalmente confiáveis, principalmente perdendo certa noção da cronologia do evento. Já parou para pensar por que algo aconteceu há tanto tempo continua doendo até hoje? Parece fazer pouco sentido quando pensamos dessa forma, pois se já faz tanto tempo, por que ainda gera angústias? O fato é que perdemos essa cronologia na experiência do trauma, assim como certa ideia de noção do tempo. Falarei mais adiante sobre isso. Para alcançar uma experiência de cura, a sensação e a vivência pessoal do já passou são extremamente importantes. É crucial experimentar a sensação de distância em relação aos acontecimentos passados, que aquilo que ocorreu já não representa mais uma ameaça. No entanto, a dificuldade nessa percepção está relacionada às áreas do cérebro que lida com a memória, como o hipocampo e o córtex dorsolateral. Essas áreas desempenham papéis fundamental na forma como processamos e lidamos com eventos passados, o que pode influenciar nossa capacidade de superar essas feridas emocionais.
A capacidade de contar toda a história de forma imparcial, com início, meio e fim, é necessária para a cura. Ambientes estressantes podem atrapalhar o desenvolvimento adequado do cérebro, especialmente áreas responsáveis pelo autocontrole e tomada de decisões. Uma criança que cresce em um ambiente emocionalmente traumático e estressante, onde o desenvolvimento emocional foi comprometido, pode se tornar um adulto com dificuldade em controlar impulsos e lidar com emoções intensas. Por exemplo, essa pessoa pode apresentar problemas em regular sua raiva e frustração, reagindo de maneira explosiva em situações desafiadoras. Além disso, a falta de um desenvolvimento saudável do córtex pré-frontal pode influenciar suas habilidades de tomada de decisão, resultando em escolhas impulsivas e pouco ponderadas, que podem afetar suas relações interpessoais, carreira e saúde financeira. Essa pessoa também enfrentará possivelmente desafios para estabelecer relacionamentos saudáveis, pois as dificuldades em lidar com suas próprias emoções podem afetar sua capacidade de compreender e responder às necessidades emocionais dos outros. É importante notar que, embora uma infância difícil possa afetar o desenvolvimento de uma pessoa, o cérebro possui uma incrível capacidade de plasticidade, o que significa que, mesmo com traumas anteriores, o aprendizado e a mudança positiva ainda são possíveis com o suporte adequado, como terapia e apoio emocional. Isso pode ajudar a pessoa a desenvolver habilidades emocionais e sociais saudáveis, permitindo-lhe superar as adversidades e construir uma vida mais equilibrada e gratificante como adulto. Quando não reconhecemos nossas memórias em palavras ou imagens, as sensações não são reconhecidas como lembranças, mas como estado do ser. Imagine que nossa mente é um arquivo repleto de lembranças, mas quando se trata de eventos traumáticos, as coisas podem ficar um tanto confusas. Precisamos aprender a separar essas memórias complicadas dos gatilhos que podem nos afetar profundamente. Isso pode ser uma jornada desafiadora, mas totalmente recompensadora. Cada um de nós é como um livro único, com uma história de vida que molda nossas personalidades e percepções. À medida que exploramos essas memórias e traumas, descobrimos que todos reagimos de maneira diferente. Alguns podem ter flashback e revire... Alguns podem ter flashback e revivência emocionais intensas, enquanto outros podem lidar de forma mais tranquila. Aqui está o segredo. Não existe receita única para superar o trauma. Cada pessoa tem seu jeito especial de processar experiências emocionais. A chave está em abraçar nossa singularidade e abordar o caminho com compaixão e amor próprio. À medida que avançamos nessa jornada de autoconhecimento, encontramos esperança e luz no fim do túnel. É como descobrir um tesouro valioso dentro de nós, com paciência e determinação. Podemos transformar nossas feridas em poderosos aprendizados, fortalecendo nossa resiliência e crescimento pessoal. Então, vamos encarar esse desafio com entusiasmo. Cada passo que damos em direção à cura emocional nos torna mais fortes e mais capazes de criar uma vida significativa e repleta de esperança. Acredite no poder da sua jornada, pois você tem tudo o que é preciso para transformar suas experiências em crescimento e sabedoria. A história de sua vida pode ser uma história inspiradora de superação e renovação, repleta de possibilidade e aventuras emocionantes. Vamos em frente, porque o melhor está por vir. Estamos dando os primeiros passos em direção ao autoconhecimento e ao entendimento do trauma.
Esse caminho de exploração emocional é verdadeiramente poderoso e transformador. Ao aprender sobre como o trauma afeta a nossa vida, estamos abrindo portas para a cura interior e crescimento pessoal. Entender como o trauma age em nosso ser é como acender uma luz brilhante no âmago da nossa essência. Quando iluminamos nossos traumas, temos a oportunidade de reconhecer os gatilhos que nos afetam e os mecanismos de autossabotagem que, até então, agia de forma invisível em nossa vida. Ao trazermos nossos traumas para a luz, enfrentamos nossos medos e insegurança com coragem. É um passo poderoso rumo a uma experiência de vida completa e vitoriosa. Acredite, você já deu o primeiro passo e está no caminho certo. Essas páginas são uma jornada de autodescoberta, um mapa que te guiará pelas profundezas de suas emoções. Descubra o potencial inexplorado que reside dentro de você. Estamos cultivando força anterior e descobrindo resiliência. Lembre-se, esse processo pode ser desafiador, mas você não está sozinho. Bondade e misericórdia fazem parte dessa jornada. Cada passo que você dá em direção ao autoconhecimento é um ato de amor próprio e crescimento. Acredite em si mesmo e no poder disponível para transformar suas feridas em sabedoria. Você é capaz de transcender qualquer adversidade e florescer em uma versão mais autêntica e resiliente. Então, permita-se mergulhar nessa viagem. Honra a sua jornada e descubra o tesouro valioso que está aí dentro de você. Você conhece alguém que precisa ouvir esse capítulo? Você se identifica com ele? Então, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário.